Vamos lá mais uma vez, caríssimos alunos. O foco dessa temática semanal está se adentrando dentro do campo dos recursos naturais. Como já foi dito a vocês, recursos naturais eles são limitados. E existem algumas práticas que se tornam sustentáveis pela natureza da sua execução. A gente observa que cada vez mais combustíveis fósseis, além de poluir, estão cada vez mais com valores exorbitantes, porque o petróleo ele é finito. Existem alguns especialistas que preveem que até 2050 vai existir praticamente uma escassez dentro do campo do petróleo. A água potável, muitas vezes nós aguamos, nós lavamos um carro com a mangueira, deixamos lá à vontade. Então a gente precisa ficar atento. Para vocês terem uma ideia, até a reciclagem ela precisa de alguns cuidados. Cuidados em que sentido? Existem procedimentos que nós podemos adotar antes da reciclagem, porque querendo ou não, a reciclagem ela também direciona gastos com água, com energia. Óbvio que é 1000 vezes melhor do que a extração dos recursos naturais. Ok? Mas, por exemplo, se a gente pega os 5 R's, é melhor repensar ou reciclar? Repensar. É melhor recusar ou reciclar? Recusar. É óbvio, diante de uma finalização de um ciclo, de um resíduo, não existindo mais nenhuma atribuição a ele e puder reciclar, aí a gente vai reciclar. Eu participei de uma empresa que era voltada para soluções ambientais. E aí fechamos alguns acordos com a Amanco, com a Tigre. E o que é que a gente fazia? A gente pegava os tubos deformados, moía, micronizava, transformava em pó e voltava para o processo produtivo. Foi uma reciclagem que seria melhor do que retirasse dos recursos naturais de um material virgem para poder levar para o processo produtivo. Não, se puder reaproveitar, reciclar os canos deformados, triturar, micronizar, que é chamado de micronizar, transformar em pó, e o plástico é 100% reciclável. Então fica mais fácil, ele vai perdendo algumas propriedades, mas dá para fazer, o ciclo pode se repetir muitas vezes. Ok? E aí a gente tem produção mais limpa, que antes, não, vamos reciclar. Mas aí esperava o processo produtivo gerar resíduos. E o mais importante do que esperar o processo gerar resíduo para destinar corretamente é não gerar resíduos. Nessa empresa que eu trabalhei, na época, há 20 anos atrás, eu achava o máximo. Eita, estou cooperando porque eu estou comprando resíduos recicláveis e a gente está ajudando. E depois eu fui ver que existe algo além disso. É importante, mas existe algo além disso. E qual é esse algo? Não gerar resíduos. E aí vem a economia circular, que bota um resíduo dentro de um círculo, reaproveitando ele cada vez mais para não ir para os recursos naturais. Economia ecológica com relação aos ativos e aos passivos ambientais. Ok? Então, dentro da economia ambiental, é um campo transdisciplinar que estuda a relação entre sistemas econômicos e ecossistemas, tratando a economia como subsistema finito. É finito, se acaba. Diferente da economia tradicional, foca na sustentabilidade, uso racional de recursos. Entre o passivo e o ativo, gera-se mais ativo. Isso me faz lembrar uma coisa que vocês também podem estudar, que é chamado, se discute pouco essa temática nas disciplinas voltadas para a área de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável. Emergia, não é energia, é emergia. Emergia ela trata de, vai se ter uma plantação.
vai se gerar gastos de água, o solo ele vai ser mais desgastado do que outro tipo de plantação. Um exemplo é a soja. A soja ela destrói todo o tecido do terreno. Ele demora muito a se recuperar. Então na EMEGI existem cálculos que falam, vale a pena esse tipo de plantação? Quais são os passivos e os ativos gerados? Os ativos superam os passivos? Se os ativos ambientais superam os passivos ambientais, então vamos lá, né? Então, busca alternativas à exploração desenfreada, priorizando a conservação ambiental. Ok? Antes da gente dar continuidade aqui, a gente entra em produção limpa. Pessoal, desenvolvimento sustentável é o quê? Que vocês já devem ter ouvido falar aí. A área econômica, social e ambiental. Se só foi bom para a área ambiental e foi ruim para a área social, não vale a pena. Se só foi bom para a área social e não foi para a área ambiental, não vale a pena. Se só foi bom para a área econômica, não vale a pena. Tem que ser bom para os três. Foi bom para a área social, para a área ambiental, para a área econômica? Foi. Então massa. Então aí vale a pena. Aí é sustentável. O PIB aumentou. Mas isso quer dizer que o meio ambiente foi respeitado? Não necessariamente. Um PIB alto pode ser crescimento econômico, mas não desenvolvimento econômico. Um PIB alto pode ter aumentado a riqueza de poucos que já são ricos, por exemplo. Um PIB alto nem sempre favoreceu o índice de desenvolvimento humano, que é o IDH relacionado à renda, relacionado à saúde e à educação. Então, botem isso na mente com relação ao desenvolvimento sustentável. Ok? E aí vem mais uma ferramenta aqui, produção mais limpa. É uma estratégia ambiental preventiva e contínua, aplicada a processos, produtos e serviços para aumentar a eficiência, reduzir risco à saúde humana e ao meio ambiente, e economizar recursos. Foca na minimização dos resíduos no processo produtivo e nas emissões na fonte, em vez de tratá-los no final do processo. Antigamente a indústria gerava os resíduos e destinava corretamente. Ele disse, eita, a gente agora é ambientalmente correta. A gente agora... Aí depois a mente, a literatura vai se ampliando dentro do campo do meio ambiente e vai vendo que isso ainda é pouco. O importante é a gente, dentro do processo produtivo, minimizar a geração de resíduos para não precisar nem destinar. Mas pode-se minimizar? Pode-se. Estratégias produtivas. Emissões na fonte. Por exemplo, às vezes, uma indústria ela polui, mas aí ela compra créditos de carbono. Compra mesmo, no mercado de carbono. Mas aí quantos ecossistemas não foram alterados graças a essa poluição? Então isso que temos que observar. Vejamos aqui, por exemplo, dentro de um processo de reciclagem industrial, economia nos recursos naturais, economia de energia e economia hídrica. Aí a gente entra na reciclagem que vale a pena. Mas dentro de um processo mais à frente, inclusive aqui foi um artigo publicado por nós e por mais 2 professores, doutores. Okay? Então a gente fala a importância, né, dessa visão da economia voltada para o campo hídrico, para o campo energético e para a minimização da retirada dos recursos naturais. Temos como exemplo, por exemplo, 1 tonelada de papelão. Aqui tem no Autogrip, esse é um livro. Quanto é que a gente economiza de água, de energia em árvores? Para vocês terem uma ideia, a reciclagem de 1 tonelada de papelão economiza cerca de 20 a 30 árvores adultas, até 20 mil a 100 mil litros de água. Eu reciclei 1 tonelada de papelão. Eu vou deixar de consumir ali nos recursos naturais uma nova extração de árvores de celulose, 20 mil a 100 mil litros de água, dependendo da eficiência do processo.
e cerca de 50 a 70% de energia em comparação à produção de papel, a produção mesmo do papel virgem. Além disso, reduz a poluição do ar, porque no processo fabril vai se gerar, vai se poluir o ar, né, um gás carbônico, algo assim. Então, vejamos, a reciclagem não é a primeira ação, mas ela também é de extrema importância, ok? A mesma coisa no plástico. 100 toneladas de plásticos economiza 1 tonelada de petróleo. Se reciclarmos 100 toneladas de plástico, vamos deixar de extrair do meio ambiente, dos recursos naturais, 1 tonelada de petróleo. Ok? Mesma coisa aqui, ó, resíduos perigosos, a gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, uma gota de óleo no lençol freático, você consegue poluir e contaminar em torno de 10 mil litros de água. Vejam, imagine cair uma cachoeira de óleo no lençol freático. É por isso que é interessante a questão da destinação final correta de resíduos perigosos. Nessa empresa que eu fazia parte, a gente destinava corretamente borra de petróleo, equipamento, a gente tinha um equipamento, aqui a figura, ó, que era o papa-lâmpadas, porque as lâmpadas fluorescentes ela tem um alto teor de mercúrio. Utilizado nessas lâmpadas conduz uma descarga elétrica para ocorrer a luminosidade do ambiente, com o estímulo de um composto fosfórico e gasoso. Então esse ducto ele faz uma sucção do vapor de mercúrio e ali tem um carvão ativado. É uma prática ambientalmente correta para não danificar os recursos naturais. Você joga o mercúrio nos rios, bactérias consomem esse mercúrio, peixes, e o mercúrio ele é bioacumulativo. Uma vez assimilado, ele fica lá. Um peixe pequeno pegou ali minúsculas moléculas de mercúrio ali. Aí outro peixe grande come ele. O outro peixe já tinha mercúrio. Aí é bioacumulativo, vai acumulando de cadeia a cadeia. E para o ser humano ocorrem situações desastrosas. Células reprodutivas danificadas, anormalidade e crianças nascendo defeituosas, como teve em Minamata, jogavam mercúrio nos rios, e aí as pessoas começaram a observar cães e gatos morrendo na rua, e não sabiam ainda o que era. Depois as crianças, os bebês começaram a nascer, né, prematuros, com deformidades horrendas, e aí depois de pesquisas viram que era o mercúrio. A sociedade começou a consumir os peixes contaminados com mercúrio. Metal pesado, extremamente agressivo à espécie humana. Aliás, a qualquer campo orgânico, o metal pesado ele é danoso. Os metais pesados eu acredito que só não é mais intenso que os radioativos. Mas os metais pesados eles são extremamente danosos à saúde humana. Ok? Então, querem fazer pesquisas? Olha, coloque lá práticas sustentáveis na indústria. Aí você pode Cavalcante e Menezes, economia ecológica, contabilidade ambiental, Jaquevite, 2011, com relação à reciclagem, né, a agenda de 2002, Gonçalves, Anacleto, com relação à produção mais limpa, né, esse que vos fala, Taumaturgo Bonfim, professor regente de vocês. Se vocês colocarem Taumaturgo Bonfim, práticas sustentáveis na indústria, vai ver um artigo nosso lá publicado, tá ok? Então é isso, a gente não vai se alongar, o básico dessa linha semanal aí é vocês terem esse entendimento. Forte abraço a todos e estamos aí na plataforma à disposição de vocês para tirar dúvida lá no chat, ok? Juntamente com os mediadores pedagógicos, Joé, a Ilza, Fernando aí, ok? Forte abraço a todos.